Aleluia. Amém? Antes de começar a ministrar, boa noite, CV. Tô aprendendo, pastor Diego, você viu? Antes de começar, eu quero mandar um recado para o meu amigo Silas. Ele gostaria muito de estar aqui, irmão, para ouvir essa palavra agora. Mas ele está no Ministério Infantil, ministrando para as nossas crianças, amém? Mas está sendo gravado, meu amigo Silas, não se preocupe. Amém? Quem se lembra de como terminamos a nossa mensagem no último culto? Uma mensagem poderosa que o pastor Diego ministrou para nós. Quem se lembra o título da mensagem? Uau, tudo ou nada. Irmão, mexeu com você essa palavra? Irmão, essa palavra mexeu muito comigo. Foi uma mensagem poderosa. E no domingo o pastor Diego terminou aquela palavra num versículo em Tiago. E é onde eu quero começar essa palavra de hoje, porque essa palavra é uma continuação da palavra do pastor Diego de domingo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Tiago, no capítulo 4. Versículo 10 está escrito assim: de uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isso seja assim. E esse é o tema dessa mensagem. Diga assim: não convém que seja assim. Tiago está falando para a igreja, Tiago está falando para os crentes, porque ele está dizendo assim: meus irmãos, não convém que seja assim. Da sua boca e da minha boca não pode sair bênção e maldição. Da minha boca e da sua boca não pode jorrar duas fontes. Não pode ter água doce e água amarga. E eu quero trocar uma ideia com você hoje, compartilhar com você hoje o plano de Deus para a sua boca e para a minha boca. Amém? Para que você acha que a sua boca foi criada, irmão? Para comer? Também. Para que mais a sua boca e a minha boca foram criadas? Para abençoar pessoas. Para que mais? Louvar. Para que mais? Para proclamar. Para que mais? Para abençoar. Tem gente que amaldiçoa. Mas foi criada para amaldiçoar, irmão? Deixa eu te contar uma coisa. A nossa boca foi criada para louvar ao Senhor. A nossa boca foi criada para sair cura, bênção, transformação, mudança de vida, encorajamento, edificação, amor, cuidado. Foi para isso que a nossa boca foi feita. A nossa boca foi feita para louvor do Senhor. E por causa desse tema, vou fazer você lembrar de uma música muito nova. Talvez você não conheça, mas ela é uma música que expressa para que nós fomos criados e para que Deus criou todas as coisas. E ela fala assim, ó: para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Para que a sua boca foi criada, irmão? Para o seu louvor, para o seu louvor. Para que você abre a boca todos os dias, irmão? Para o seu
para o seu louvor. Mas as coisas estão difíceis, irmão, mas é para o seu louvor, para o seu louvor. Mas você está passando por dificuldades, para o seu. Mas você está passando por dias difíceis, mas você não está encontrando saída. Mesmo em meio à dificuldade, para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Esse é o objetivo, essa é a finalidade, esse é o princípio. Você e eu fomos criados para louvor e glória. A sua boca e a minha boca foi criada para louvar ao Senhor. Amém? E eu vou compartilhar com você uma história de um povo que você conhece. É uma história muito interessante do povo de Israel. Se você achar que esse povo tem alguma coisa a ver com você e comigo, não é mera coincidência. Se você se identificar com esse povo em alguma parte da vida deles, não é mera coincidência. Sabe por quê? Porque você e eu também somos povo de Israel. Nós somos o povo separado e escolhido por Deus. Nós somos o povo que o Senhor separou, fez promessas e prometeu estar conosco sempre. Nós somos esse povo. E Deus tem algo muito especial com o povo de Israel. Mas o povo de Israel precisa escolher o que ele vai fazer com a boca que o Senhor deu para ele. Você e eu hoje precisamos escolher para que a sua boca e a minha boca vão servir. Se vai servir para bênção ou se vai servir para maldição. Se vai servir para adorar ao Senhor ou se a nossa boca vai servir para reclamar e murmurar. Não convém que um dia nós estejamos adorando, dali a meia hora nós estejamos praguejando, irmão. Diga para quem está do seu lado, não convém. E é muito interessante que quem decide isso sou eu e você. Deus não decide por nós. O que nós vamos fazer com a nossa boca? Ele nos orienta. Mas o que nós vamos fazer? Quem escolhe somos você e eu. O povo de Deus, o povo de Israel, estava no Egito como escravo. De mais ou menos 75 pessoas que desceram com José, depois de 400 anos aproximadamente, essas 75 pessoas já estavam se tornando, já eram 600 mil homens em idade militar. Em mais ou menos 400 anos, se fosse contar homens, mulheres e crianças, todos eles, de 75 pessoas, mais ou menos 400 anos depois, eles eram mais ou menos 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, povo de Deus, povo de Israel, povo separado por Deus, povo escolhido por Deus que estava sendo escravo no Egito. E eles começaram a sofrer, porque o mundo, irmão, quando nos escraviza, nos faz sofrer. E esse povo estava sendo escravo e estava sofrendo, e eles clamaram por um libertador. E Deus chama um homem chamado Moisés. Moisés faz muitas argumentações com Deus, e depois de uma longa conversa, Moisés e Deus, Deus e Moisés aceita ser o libertador. E Moisés fala assim: Senhor, eu vou libertar o povo. Aleluia! E depois de mais ou menos 400 anos de escravidão, Moisés vai para o Egito. Você conhece muito bem a história. Deus faz milagres incríveis. Eu estou lendo agora, nesse tempo, a Bíblia em ordem cronológica e é apaixonante, porque você vai vendo a história na sequência realmente que ela aconteceu.
E aí eu estou vendo sobre as pragas, sobre o que Deus fez com aquele povo. E Deus, com mão forte, liberta o povo dele do Egito. Porque todas as vezes que você e eu, povo de Deus, estamos passando por uma situação difícil, se nós clamarmos a Ele, Ele vem em nosso socorro e nos liberta. Ele vem em nosso socorro e nos tira das garras do Egito. É só clamar e querer ser liberto, porque Ele nos liberta. É esse o plano dele conosco. Então vem Deus com mão forte e tira o povo do Egito. E aqueles 3 milhões de pessoas aproximadamente que eram escravos, saem do Egito marchando triunfantemente. Abra tua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 14, no versículo 8. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 8, está escrito assim: O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando triunfantemente. Em outras versões já está escrito assim: saíram com mão forte. Em outras versões está escrito assim: saíram ousadamente. Quando Deus te liberta de uma situação difícil, você precisa sair dela marchando triunfantemente. Já encontrou crente que você fala assim: e aí, como é que você está? Ai, uma luta. Mas peraí, Deus não tinha te dado a vitória? É, mas já começou, é luta. Ai, quanta luta, irmão. Você foi chamado para marchar triunfantemente. E esse povo sai do Egito marchando triunfantemente. Povo de Deus, povo separado e povo que foi livre do Egito. Mas não deu 3 dias que eles estavam marchando triunfantemente. Eles tinham acabado de sair do Egito, acabado. E o primeiro obstáculo que eles encontraram foi o Mar Vermelho. Tinha água na frente, Faraó atrás, rocha de todo lado. Água na frente, Faraó atrás e rocha de todo lado. Quando eles se deparam com isso e quando eles veem essa situação, eles fazem a primeira murmuração. Um povo que tinha saído do Egito, viu Deus libertar, viu o milagre que o Senhor fez, as 10 pragas para envergonhar todos os outros deuses e mostrar que só Ele era Deus. E não deu 3 dias que eles saíram do Egito. Quando eles encontram o primeiro obstáculo, você sabe o que eles falam para Moisés? Você tirou a gente do Egito para morrer no deserto? Será que no Egito não tinha sepulcro suficiente? Lá a gente ia ser sepultado, aqui a gente vai morrer no deserto. Foi para isso, Moisés, que você tirou a gente do Egito? Irmão, no primeiro obstáculo, e eu vou te contar uma coisa muito interessante. Sabe o que estava junto com eles? De noite? De noite tinha uma nuvem. De noite tinha uma coluna de fogo para esquentar eles. E de dia tinha uma nuvem para proteger eles do sol. Você consegue imaginar esse contraste do povo de Israel, olhando, irmão, eu não sei se isso foi de dia ou de noite, mas vamos pensar que foi de noite. Imagina eles à noite, olhando uma coluna de fogo, que era o Senhor indo adiante deles. Eles olham para Moisés e falam assim: foi para isso que você tirou a gente do Egito, para morrer aqui? E aí Moisés clama ao Senhor, ora ao Senhor. E o que o Senhor faz? O que Deus fez? Imagina essa cena. A Bíblia fala que Deus manda um vento. E ventou a noite toda. E Deus abriu o mar e o povo passou em seco. Vou falar de novo para você seguir o pastoral e dar um amém mais forte. Deus abriu o mar e o povo passou em seco. Eu, que tenho uma mente muito criativa, já fiquei imaginando os tubarões vindo, pastor, na barragem, tentando comer eles. E já pensei numa série de coisas. E o Senhor protegeu eles. E vem o exército de Faraó e o Senhor fecha o mar e o exército de Faraó morre. Bom ou ruim? Bom ou ruim? Bom, muito bom! Alguém aqui já viu um mar abrir? Alguém aqui já viu um riachinho abrir? Alguém aqui já viu uma piscina abrir? Bom ou ruim, irmão? Muito bom! Muito bom! E 3
3 dias depois, eles chegam num lugar chamado Mara. E nesse lugar eles estão com sede, não tem água. Então eles falam assim: ó Deus, Deus que nos acompanha, que vai adiante de nós nessa nuvem tão linda. O Senhor é tão bom, agora nós estamos com sede. O Senhor abriu o mar, por favor nos dê água. É isso que eles falam? Eles falam assim para Moisés: tirou a gente do Egito, que tinha água à vontade, para a gente morrer de sede no deserto. E aí Moisés ora ao Senhor. E o que o Senhor fala? Moisés, pega essa árvore, joga na água, e essa água que é amarga vai se tornar em água boa para se beber. Uau! Pode dar outro glória a Deus? Ou você já jogou um galho, uma árvore, um bosque num lugar e a água ficou boa, irmão? Bom ou ruim? Bom, muito bom, Deus deu água para o povo. Que legal! Mas passado mais alguns dias, irmão, eles ficaram com fome. Êxodo capítulo 16, versículo 2 e 3. Irmão, o mais impressionante é que essas coisas aconteceram com dias de diferença. Êxodo 16, 2 e 3. Toda a congregação, diga assim, todos, murmurou contra Moisés e Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito. Quando a gente estava sentado junto com as panelas de carne, quando comíamos pão até nos fartar. Uau! Então primeiro é o mar, depois não tem água, agora não tem pão. E o que Moisés faz? Ora ao Senhor. E o que Deus faz? Manda pão do céu, irmão. Deus manda pão do céu. Eles não estavam com fome, não tinham pão. Deus manda pão. E a quarta murmuração está aqui bem pertinho. Se você continuar lendo, não tinha carne. E Deus mandou carne. Você já comeu pão que cai do céu? Sabe que gosto tinha esse pão? Gosto de farinha com azeite e coentro. Ai, pastor, eu não gosto de coentro. Irmão, olha como a gente é. Deus mandou pão do céu. Ai, mas aqui coentro, eu não gosto do cheiro. E aí Deus mandou carne também, irmão. Mas espere, não é só isso. Antes da quinta murmuração, Deus revela o plano dele para esse povo. Êxodo 19, versículo 5. Olha que coisa linda, olha que coisa poderosa. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz, guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal, um povo santo. Estas são as palavras que falará aos filhos de Israel. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo assim para o povo de Israel: o meu plano é que vocês sejam minha propriedade particular. E você vê, o meu plano é que vocês sejam minha propriedade particular e que todos sejam sacerdotes. Olha só, vós sereis um reino sacerdotal. Você já pensou 6 milhões de pessoas, todos sacerdotes? Você já pensou esta igreja aqui? Todos nós pastores, todos nós separados ao Senhor, todos nós separados para o serviço do Senhor. Esse era o plano de Deus para esse povo. Isso foi a proposta que Deus fez para eles. Eles só precisavam obedecer. E aí o povo responde para Deus. Êxodo 20, versículo 19. Olha a resposta do povo. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Então Deus quer falar direto com o povo, e o povo responde assim: sabe o que é, Moisés? A gente prefere não falar direto com Deus. Faz o seguinte, fala você com Deus e traz o que Deus responder para nós.
Nossa, pastor, esse povo é terrível, né? Esse povo é terrível, é igual você e eu. Quando em vez de nós irmos falar com Deus, porque o véu rasgou e nós temos livre acesso a Deus, nós falamos assim, pastor, ora por mim, porque eu preciso resolver isso, e vê o que Deus responde para você e você responde para mim. Meu discipulador, responda para mim o que devo fazer nesta situação. Irmão, você tem livre acesso com Deus. Deus quer falar direto com você. Deus quer dar resposta direto para você. Deus quer se revelar direto para você e para mim. E nós ficamos esperando que Deus responda para o pastor, para o líder de célula, para o discipulador, para o meu pai, para a minha mãe, menos eu ir falar com o Senhor. E o Senhor continua querendo falar direto com você e comigo. Então Moisés fala assim, tudo bem, eu vou subir e vou falar com o Senhor. E Moisés sobe e fica falando com o Senhor por 40 dias. Irmão, nesses 40 dias, uma hora a gente vai falar sobre esse tempo, sobre o que Deus fez com Moisés lá em cima. Foi muito lindo! Mas foi muito lindo. Deus não entregou só os 10 mandamentos lá, não foi só isso. Deus falou sobre todas as leis. Irmão, quando Moisés estava lá falando com Deus, Deus ensinou até para Moisés o que era para Moisés fazer quando alguém brigasse, tivesse atrito entre as pessoas e um se machucasse. Você, advogado que lê essas leis, é muito legal porque todas as leis trabalhistas estão ali. Como você se comportar num julgamento, está tudo ali. Foram 40 dias Deus falando com Moisés. Moisés, você vai fazer assim, você vai fazer assado. Escuta isso. E Deus foi revelando tudo. Foi falando sobre como era para ser o tabernáculo. Deus foi dando todas as diretrizes nesses 40 dias. E foi coisa linda demais. Do 20 até o capítulo 32 é Deus falando com Moisés, irmão. E o povo estava tudo lá embaixo fazendo o quê? Uau, Senhor, vai ser lindo, porque Deus vai falar com Moisés, e Moisés vai vir falar um monte de coisa legal pra gente, a gente está tudo na expectativa, esperando Moisés descer, para saber o que Deus vai falar para nós. Êxodo capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, chamou Arão e disse, levanta, e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, nem sabemos o que aconteceu com ele. E Arão, irmão, falou assim, não, minha gente, Deus está falando com ele, vamos esperar, ele vai trazer resposta. Sabe o que Arão fez, irmão? E Arão lhes disse, arrancai os brincos de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos seus filhos, das vossas filhas e me tragam. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, trouxeram a Arão, e ele os tomou, trabalhou o ouro em um buril e fez um bezerro e o fundiu. E disse, este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E amanhã nós vamos festejar o dia todo para esse Deus. Ah, pastora, não pode ser. Pode, irmão, pode. Pode ser. Sabe o que você e eu precisamos perceber nesse tempo? Que se nós não estivermos atentos à voz do Senhor, nós vamos achar que o Senhor está demorando em nos responder. Nós vamos achar que as coisas de Deus são difíceis demais. E nós vamos ser roubados pelo inferno sem perceber. Arão fala assim, tragam todos os brincos de ouro. Irmãos, esse povo saiu do Egito com muito ouro. Porque quando eles estão saindo do Egito, os egípcios estão enterrando os seus primogênitos. E os egípcios falam assim, leva tudo o que a gente tem. Eles começam a pedir e os egípcios dão tudo o que eles têm. Então eles saíram com muito ouro. Você já imaginou brincos, só os brincos, pediu só os brincos. Você já imaginou os brincos de 6 milhões de pessoas? De ouro? Quanto ouro não foi? Sabe, irmão, quando nós não prestamos atenção no que Deus tem para nós, nós pegamos o que nós deveríamos investir na casa de Deus, porque esse ouro era para a construção do templo, e colocamos na mão do inferno. E ainda prestamos culto e achamos que estamos fazendo algo certo para o inferno. E eles fazem um Deus. E aí, uau, olha o que Deus faz. Meu Jesus.
Versículo 7. Então disse o Senhor a Moisés: vai e desce. Olha o que Deus fala para Moisés, irmão. Porque o teu povo que tu fizeste subir do Egito tem se corrompido. E depressa se desviaram do caminho que eu tinha ordenado e fizeram para si um bezerro de ouro. Irmão, Moisés desce. Moisés fica tão furioso, tão furioso, tão furioso que Moisés quebra as tábuas que Deus deu para ele. Será que você ficaria furioso também com essa gente? Quantos aqui ficariam furiosos com esses irmãos do deserto? Esses lindos do deserto? Irmão, eu ficaria muito furiosa também com eles. E sabe, irmão, mais uma vez, eles pedem perdão. E o Senhor ouve. Sabe qual que era a distância de Canaã até o Egito? Pesquisando o percurso mais difícil e mais demorado, 500 quilômetros, era a distância do Egito até Canaã. Quanto tempo eles demoraram para andar 500 quilômetros? 40 anos. Irmão, nós fazemos viagens constantes a São Paulo. E nós temos 3 crianças. Daqui a São Paulo é 1.100 quilômetros aonde nós vamos na casa da nossa família. Quando nós éramos solteiros, quando nós não tínhamos filhos, em 11 horas nós... quando nós não tínhamos os filhos, né? Solteiro não, né? Quando a gente era solteiro, morava lá, né? Quando a gente não tinha os filhos, em 11 horas, 12 horas nós saíamos de Dourados e estávamos em São Paulo. E aí as crianças nasceram e nós demoramos 18 horas para fazer esse trajeto hoje. Isso quando a gente vai direto, quando a gente não para dormir no meio do caminho. E quando a gente chega na esquina de casa, a gente acabou de sair de casa e chegou na esquina, o que eles perguntam? Tá chegando? E aí a gente faz um monte de coisas para a gente poder conseguir vencer esse trajeto de 18 horas. Eles ficaram viajando, irmão, 40 anos. Essa viagem era feita pelo povo, nas mesmas condições deles, em um mês. Nessa época, nessas condições, tudo bem que não eram em 3 milhões de pessoas. Então vamos dar um prazo maior. Em 6 meses eles poderiam ter chegado na Terra Prometida. 6 meses, irmãos. Pastor, então por que eles demoraram 40 anos? Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2 está escrito assim: te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Esses 40 anos para te humilhar, te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. E te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, o qual não conhecias, nem os teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas tudo que sai da boca do Senhor. Nunca te envelheceu tua roupa, nem inchou teus pés nesses 40 anos. Saibas no teu coração, como um homem castiga o seu filho, assim te educa o Senhor teu Deus. Irmão, sabe para que nós passamos pelo deserto? Para sermos educados pelo nosso Deus. Para que Ele prove o nosso coração. O que eu quero que nós possamos entender essa noite, como que é o seu comportamento e o meu comportamento quando nós estamos no deserto. Por que o deserto para uns é mais curto e para outros é mais demorado? Porque depende de como vai se comportar o teu coração e a tua boca no deserto. O deserto serve para que o Senhor te prove, me prove, e para que Ele mostre para você e para mim quem Ele é. Qual é a época que você mais vive milagre? Quando está tudo bem ou quando está tudo ruim? Quando está tudo ruim. Qual é a época que você ora mais? Quando a coisa está feia. Qual é a época que a gente fica mais bonzinho e que a gente vem na igreja e não falta em nada? Quando a coisa está difícil. Irmão, o comportamento nosso no deserto é para provar o nosso coração, porque o Senhor quer saber se nós vamos obedecer ou não. E muitas vezes nós estamos nos comportando como esse povo aqui, irmão. Mas aí eles fizeram um bezerro de ouro, mas o Senhor perdoou eles porque Moisés orou e Deus perdoou. E aí em Números 11 eles reclamam porque o deserto está muito difícil. E aí Deus fica irado,
Porque Deus já provou de formas extraordinárias e Deus manda fogo do céu e queima uma pontinha do acampamento deles. Mas aí eles reclamam depois que não tem água, e depois eles reclamam que não tem carne, e depois eles reclamam contra a liderança em Números capítulo 12, vai lá para Números 12. E eles reclamam contra a liderança deles. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da sua mulher etíope, com quem se casara. Porquanto tinha casado com uma mulher etíope, disseram: porventura fala o Senhor somente para Moisés? Não fala também o Senhor para nós? E o Senhor ouviu. Diga assim: o Senhor ouviu. Quando você fala mal da sua liderança, o Senhor ouve. Quando você fala mal do seu pai, o Senhor ouve. Quando você fala mal da sua mãe, o Senhor ouve. Quando você fala mal das pessoas que são autoridade sobre a sua vida e sobre a minha vida, o Senhor ouve. E aqui aconteceu uma coisa muito interessante. O Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vocês três vão para a tenda do encontro. E saíram os três. Deus chamou os três para uma reunião. Sabe por quê, irmão? Porque Moisés, a Bíblia fala que ele era o homem mais manso da terra. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos tomar cuidado quando nós falamos contra a nossa liderança. Irmão, tem gente que é especialista em falar mal de pastor. Você já passou por 10 igrejas e você continua falando mal do pastor, e nessa que você também não está bem? Irmão, nós precisamos parar de falar mal. Irmão, tem gente que fala mal do pai e da mãe o dia inteiro que Deus deu. Irmão, tem gente que fala mal do líder, tem gente que fala mal do discipulador, tem gente que fala mal do marido. Como você quer que teu marido seja uma bênção, se da sua boca só sai palavra de condenação para o teu marido? Como você quer que a sua esposa seja uma bênção, se você só abre a sua boca para falar mal e apontar os erros da sua esposa? Sabe o que acontece com Miriam? Ela fica com lepra. Deus chama eles para uma reunião e Miriam imediatamente fica com lepra. Irmão, lepra hoje é uma doença raríssima porque está controlada. Mas lepra é uma doença que cheira mal. Irmão, nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes nós não temos lepra no corpo, mas nós temos lepra na alma, e a boca fala do que o coração está cheio. Irmão, eu nunca vi, eu não quero ver, mas diz que a língua é bem compridona. Quem é da área da saúde? Alguém sabe me dizer quantos metros tem a língua? Quantos metros, né? É muito também, né? Mas... agora eu fiquei pensando, uma lingona até lá na frente, né? Mas que tamanho que é a língua? É compridona, não é? Né? Em alguns casos vai até lá a porta, irmão. Né? Quem que é da área da saúde aqui? A língua é compridinha, não é, irmão? Não é só esse pedacinho que você está vendo. Eu fico imaginando que a língua seja uma extensão da alma. Eu penso que a língua, assim, irmão, ela liga na alma, assim, ó. Cuidado para que a tua língua e a minha língua não esteja cheia de lepra, porque quem fica perto de gente que fala mal também é contaminado. Às vezes, irmão, a outra pessoa nem estava pensando naquele assunto e eu começo a falar mal do meu pastor e a pessoa fala assim: puxa, não é que parece que é mesmo? Eu começo a falar mal do meu pai, da minha mãe, da minha liderança. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou dizendo para você começar a mentir. Então você vai começar a falar que eles são, é tudo bonzinho, não. Mas irmão, se você vai abrir a boca para falar mal, não abra a boca, fique quieto, mas não peque contra o Senhor. E a pastora Sumi falou uma coisa muito legal hoje de manhã. Pastora, a gente podia propor um período de 1 mês sem falar mal do irmão, sem falar mal de ninguém. E todas as vezes que a gente tiver vontade de falar mal de alguém, a gente corre no quarto e vai orar por aquela pessoa. Ela me falou que quando ela fez isso, foi o período da vida dela que ela mais orou. Quando dava vontade de falar mal de alguém, ela corria para o quarto. Dava vontade de falar mal de alguém, ela corria para o quarto e abençoava.
Irmão, será que nós não estamos precisando fazer isso? Me deu vontade de falar mal, eu vou para o quarto e oro e abençoo aquela pessoa, porque o meu falar mal não vai melhorar a pessoa e vai piorar a minha situação. E aí Miriam ficou com lepra, sabe por quantos dias? Aí Miriam ficou com lepra, e quem orou para ela ficar limpa de novo? Moisés. Irmão, tem gente que você vai falar mal da sua liderança, do seu pai, da sua mãe, você vai ter que ir lá, confessar para aquela pessoa que você falou mal dela, e ela vai ter que orar por você para a sua vida andar de novo. E aí Miriam foi lá, irmão. Moisés, meu Deus, Arão chorando, Moisés orou. E depois de 7 dias Deus falou assim, ela vai ficar sã, mas vai ficar 7 dias com lepra. Depois de 7 dias, irmão, Miriam ficou sã de novo. E aí, chega a 10ª murmuração. E última, amém? Números 21, do capítulo 4. Números capítulo 21, versículo 4 está dizendo assim. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo estava impaciente naquele caminho. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não é pecado ficar impaciente. Na situação que eles estavam no deserto, a gente entende que eles fiquem impacientes. Irmão, quando nós estamos passando por dias difíceis, por dificuldade, a gente fica impaciente. Alguém mais fica impaciente ou só eu fico impaciente? E aí eu aprendi uma coisa com o pastor Marcos, porque eu ficava impaciente e começava a falar. Onde já se viu, Marcos? Porque isso, e meus argumentos. E aí eu falava assim para ele, eu estou errada? Responde para mim se eu estou errada. Responde. Me responde se eu estou errada. E aí eu aprendi o seguinte, irmão. A murmuração não é mentira. Porque ele falava assim para mim, para de murmurar. Irmão, quer ver? O bravo era falar que eu murmurava. Imagina, isso não é murmuração, isso é a verdade. Não estou murmurando, só estou falando, é fato. E contra fato não é argumento, Marcos. Raquel, você está murmurando. Irmão, murmuração não é mentira. Quando eles reclamaram que tinha pão Não, eles estavam mentindo. Eles reclamaram que não tinha água Eles não estavam mentindo. Mas o Senhor quer ver qual é o nosso comportamento no meio da dificuldade. Porque a murmuração não é mentira, mas não é para abrirmos a nossa boca para murmurar. Porque quando nós murmuramos, nós esquecemos de todas as outras coisas que o Senhor fez e começamos só a dizer da situação que nós estamos passando. Então, quando você ficar impaciente, fica quieto, irmão. Gostei. Quando você ficar impaciente, fica quieto, irmão. A gente precisa ficar quieto quando a gente está impaciente, porque o próximo passo é começar a praguejar. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão há. E a nossa alma... A nossa alma tem fastio desse pão detestável. Tem versões que está falando desse pão, detestamos esse maná horrível. E tem versão que está falando assim, detestamos essa comida miserável. Vamos só lembrar, quem tinha dado essa comida miserável? Qual era esse maná horrível? Era o que mesmo? Era o pão que caía do céu. Nova tradução na linguagem de hoje mesmo. Eu vou traduzir esse versículo para você e para mim. Na nova tradução, na linguagem de hoje mesmo, agora. Sabe quando você e eu fazemos a mesma coisa? Quando nós falamos assim, eu não aguento mais esse salário que não dura nada. Eu não aguento mais morar nessa casa que está caindo aos pedaços. Eu não suporto mais esse carro que não sai da oficina.
Esse celular que é lerdo demais. Essa mulher que só gasta. Eu não suporto mais esse marido que não me percebe. Eu não aguento mais esse filho que só me dá trabalho. Eu não aguento mais esse chefe que só sabe mandar. Eu não acredito que chegou esse carnê de IPTU. Eu não acredito que eu vou ter que pagar o IPVA. Eu não acredito que eu vou ter que comprar uniforme de novo. Eu vou ter que comprar material para essas crianças mais uma vez. E agora eu tenho essa casa, minha dívida. Será que nós não estamos sendo igual o povo do deserto, irmão? Pastor, o que a gente tem que fazer? Nós precisamos usar a nossa boca para abençoar. Senhor, eu te louvo porque chegou, Senhor, a hora de comprar material escolar, porque eu tenho os meus filhos sadios que podem ir para a escola. Senhor, eu te louvo porque antes eu pagava aluguel, agora eu pago a prestação da minha casa. Senhor, eu te louvo porque eu tenho um carro, Senhor, e eu vou cuidar bem dele e eu estou mandando ele de novo para a oficina. Senhor, eu queria que ele me desse menos problema, me dá condição de trocar. Irmão, nós precisamos mudar a nossa palavra. Sabe o que nós precisamos cantar no deserto nos dias difíceis? Te louvarei, não importam as circunstâncias. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Te louvarei. É fácil, irmão? Mas ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que não haja comida, que não haja gado, ainda assim eu me alegrarei, esperarei no Deus da minha salvação. Ele vai vir me salvar no meio do deserto, Ele vai cuidar de mim no deserto, Ele vai suprir todas as minhas necessidades, e da minha boca não vai sair murmuração, da minha boca não vai sair praga alguma, da minha boca não vai sair palavrão, da minha boca não vai sair nada que vá contra quem é o meu Deus. Ele é o meu Deus e eu estou nesse deserto e Ele está provando o meu coração e o meu coração vai ser aprovado. Amém? Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam assim. Mas o carro está quebrado, irmão. Adorarei somente a Ti, Jesus. Mas pastor, o meu patrão está me perseguindo. Te louvarei. Pastora, você não sabe o que eu estou passando. Não importam as circunstâncias, adorarei. Aleluia, aleluia. Somente a Ti, Jesus. Eu conheço 2 homens, a Bíblia fala deles, que eles estavam na prisão e começaram a adorar, e de repente houve um terremoto e as portas da prisão foram abertas. O louvor da sua boca vai mover o mundo físico, porque as cadeias eram físicas, as grades eram físicas, e o louvor pôde abrir as portas da prisão. E aí, eu quero falar para você sobre 2 pessoas para encerrar essa mensagem, que tinham dificuldade com a boca, assim como o povo de Israel.
Mas essas pessoas resolveram obedecer ao Senhor e mudar o que elas começaram a falar. Porque lá em Números 21, você sabe o que aconteceu? Oh Deus, até perdi aqui, irmão. Aqui, ó. Depois que eles falaram que o que Deus tinha dado era miserável. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo e morreu muita gente. Yes. Irmão, nós não podemos morrer por causa da nossa boca. Nós não podemos morrer. Eles não entraram na terra prometida. Ficaram no deserto e morreram no deserto. Aliás, todos eles ficaram no deserto porque não entraram na terra prometida por causa da murmuração. E quando eles foram picados, eles foram chamar quem? Tanã, Moisés. E Moisés, então, o Senhor falou, levanta uma serpente. E todas as vezes que eles olharem para esta serpente, eles vão ser curados. Entenda uma coisa, no deserto você precisa olhar para o alvo que é Jesus. Olhe 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 para o alvo que é Jesus. Não perca o seu alvo de vista. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 1. Um homem foi chamado pelo Senhor. Jeremias no capítulo 1. Eu acabei de falar para você de um povo escolhido, com promessa, separado, que Deus tinha um grande povo, um grande plano, que perdeu tudo que Deus tinha por causa da boca. E agora eu quero falar de um outro homem que Deus chamou e que tinha problema com a boca também. Jeremias no capítulo 1. Está escrito assim, versículo 4. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Deus, eu não sei falar, porque eu ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Tem algum tímido aqui? Tem alguém aqui que tem medo de falar em público? Tem alguém aqui que tem vergonha de falar? Tem alguém aqui que está com tudo pronto para ministrar na célula? Quando você começa a ministrar, você gagueja e perde tudo, o fio da meada, esquece tudo, vira um trem? É para você que eu vou falar agora. O Senhor está dizendo assim para você, antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Sabe qual é a função do profeta? Abrir a boca e falar. E ele fala assim, Senhor, eu sou um menino. Ele era. Jeremias aqui tinha em média de 13 a 24 anos, a gente não tem certeza da idade dele. Se tinha 13 era muito novo, se tinha 24 também era muito novo, para poder ser porta-voz e boca de Deus para uma nação. Primeira coisa, Deus não importa qual a idade que você tem. Ele te ungiu, Ele te separou e Ele te escolheu. E você não precisa ter medo de falar, sabe por quê? Aleluia! Eu estou contigo, não temas, estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Pastor, eu não posso falar, porque o que Deus me mandou falar vai constranger as pessoas. Se Deus te mandou falar, Ele vai te livrar. Se Deus te mandou falar, Ele vai cuidar de você. Mas pastora, eu não fiz teologia, eu não fiz seminário, eu não fiz instituto, eu não leio a Bíblia toda. Pastora, você quer saber a verdade? Eu nem sei ler direito. Pastora, você quer, vamos piorar a situação? Eu não sei nem falar as palavras direito. Jeremias, a nação aonde Jeremias vivia, era um lugar pequeno. Jeremias era do interior, irmão.
Não era de uma terra muito grande, não era de uma família muito grande, mas o Senhor separou ele quando ele estava no ventre da mãe dele. O Senhor separou você no ventre da sua mãe. Não tenha medo, porque o que você vai falar não é a sua palavra. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. E quando o Senhor coloca as palavras dele na tua boca, você não precisa ter medo de nada. Você não está falando da tua palavra, você não está falando da tua opinião, você não está falando da tua vida, você está falando o que o Senhor mandou dizer. Aleluia. Ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, derrubares, destruíres, arruinares, edificares e plantares. Aleluia, 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 aleluia. Versículo 9: estendeu o Senhor a sua mão e tocou minha boca. O Senhor vai tocar a tua boca hoje. O Senhor vai tocar a tua boca hoje. Tímido que está aqui, o Senhor vai tocar a tua boca hoje. Você que está aqui que tem medo de falar, o Senhor vai tocar a tua boca hoje. Você que se sente incapaz, o Senhor vai tocar a tua boca hoje. Porque você tem um projeto. Deus te chamou para um projeto e ele vai acontecer. Então esse é o primeiro tipo de pessoa que eu quero falar. E o segundo tipo de pessoa, volta um pouquinho para Isaías capítulo 1. Esse aqui é um homem sensacional. Isaías capítulo 6, desculpa. Uau, esse aqui é demais, irmão. Quem era Isaías? A Bíblia não fala muita coisa sobre quem era Isaías, qual era a formação, da onde ele vinha. Não tem muita informação sobre Isaías. Mas tem uma coisa que a gente sabe sobre Isaías. Isaías é o profeta com o maior vocabulário de todos os profetas. Isaías era tão culto, tão culto, tão culto. Isaías é o profeta que mais fala da vinda de Jesus. Isaías é o profeta que mais sabe usar as palavras. Um é do interior e o outro se formou em Harvard. Você que sabe falar e que está aqui hoje, Deus vai usar você. Você que está aqui hoje e tem muito conhecimento, Deus vai pegar o seu conhecimento e vai usar poderosamente. Sabe para que você tem muito conhecimento? Não é para servir o mundo, é para servir o Senhor. Você que tem muitos argumentos, palavras eloquentes, você que influencia pessoas, o Senhor vai te tocar hoje, para que você possa fazer o que Ele te chamou para fazer. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E quando Isaías viu isso, Isaías falou assim: ai de mim, porque eu estou perdido. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus lábios viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Sabe o que Isaías viu? Ele viu o que os anjos veem, que os fazem se prostrar e que fazem cantar santo, 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 santo. E quando Isaías tem a visão da glória de Deus, a primeira coisa que acontece com Isaías, ele reconhece quem ele é. Ele reconhece que ele pode ter um bom vocabulário. Ele reconhece que ele aqui, irmão, Isaías era o príncipe dos profetas. Mas esse é o chamado dele, é o início. Ele reconhece quem ele é e ele fala assim: eu sou um homem de impuros lábios. Você que é muito duro nas suas palavras, assim como eu, e Deus tem colocado amor nas minhas palavras, vai colocar na sua também. Irmão, você que é duro demais, você que abre a boca e quando você viu, você já machucou, mas era verdade, mas era falado. Você fala a verdade de uma forma que sai arrebentando tudo.
Deus quer tocar a tua boca hoje para que a tua boca fale a verdade da forma que Ele quer falar com você. Irmão, eu falava assim para o Marcos, eu preciso falar. Raquel, para que você quer falar? Para a pessoa saber que eu sei, que ela sabe que eu sei, ela vai saber. Para de usar a sua boca para se vingar, irmão. Para de usar a sua boca para provar alguma coisa para os outros. Você não precisa provar nada para ninguém. Para de usar a sua boca para promoção própria e comece a usar a sua boca para o que Deus tem para você. E com a brasa tocou a minha boca. Eis que isso tocou os teus lábios. Um anjo, irmão, pegou uma brasa viva e tocou os lábios de Isaías. E ele disse assim: a tua iniquidade foi tirada e os teus pecados estão perdoados. Detalhe, Jesus já tinha vindo para perdoar pecados? Isaías aceitou Jesus e os pecados dele foram perdoados? Não, ele viu a glória de Deus, reconheceu quem ele era, e um anjo tocou a boca dele, e a iniquidade foi tirada, e os pecados foram perdoados. Hoje, a tua e a minha iniquidade vai ser tirada, os nossos pecados perdoados, e o Senhor vai tocar a nossa boca. Aleluia! Aleluia! E depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Fica de pé no seu lugar. Se o Senhor tocar a sua boca hoje, se você quiser que o Senhor toque a sua boca hoje, a sua história vai ser mudada. E quando ele disser: a quem enviarei? Você vai dizer: eis-me aqui. Porque quando ele toca a tua boca, ele te transforma. Quando ele toca a tua boca, ele muda a tua história. Quando ele toca a tua boca, todas as coisas mudam. E toda murmuração sai, toda iniquidade sai, todo pecado sai, e toda palavra poderosa da boca de Deus vai encher você e a mim. Irmão, para que a tua boca foi criada? 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 Oh! Para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor, para o teu louvor.